estou aqui recebendo com muito prazer Patrícia Pessoa, psicopedagoga, que ela vai falar um pouquinho para a gente acerca da dificuldade de aprendizagem que as crianças têm tido nas escolas. Você que está com um filho que está aí com uma dificuldade tremenda de aprender a matéria, a escola, nada melhor que a gente perguntar à própria especialista aqui nessa tarde. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? É um prazer. Ai, que abraço gostoso! É enorme estar aqui com você, conhecer você pessoalmente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço o carinho. E, Patrícia, é muito interessante nós podemos aqui te receber no nosso programa para você poder falar um pouquinho para a gente acerca desse tema bem pertinente, que é a aprendizagem. Como se fala de aprendizagem, ainda mais quando vem de crianças e adolescentes na sala de aula, tem sido complicado. Sim. E muitas nada melhor que você, como especialista, para poder nos ensinar, nos orientar, porque muitas crianças estão com dificuldade mesmo, não é isso? Sim. Antes de falar de dificuldade de aprendizagem, a gente precisa falar sobre o que é, de fato, a aprendizagem. Como eu aprendo? Eu aprendo quando eu entendo aquele conteúdo de uma maneira a não esquecer dele. Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, a criança aprendeu, mas no dia seguinte ela se esqueceu daquele conteúdo. Isso não acontece. Quando alguém aprende alguma coisa, ela apreende aquilo e fica interno, então ela não se esquece mais. E aí, a partir do momento que ela não consegue aprender aquele conteúdo, quando o professor não dá conta daquilo, a criança ou a família precisa buscar um especialista, uma ajuda para entender quais são as demandas de dificuldades, quais são os transtornos, o que acarreta aquela dificuldade da criança. Se naquela época, na minha época, calma que eu não tenho muito tempo de idade não vou nem revelar, mas todos aqui sabem, quando naquela época que a gente já tinha uma dificuldade, não vou dizer muita, né, Patrícia, de aprendizagem, já era complicado, ainda mais agora com a tecnologia mais avançada ainda. Quais são os sinais, onde o professor e os próprios pais observam no filho e no aluno os sinais daquele alerta assim, da dificuldade de aprendizagem? Quando a criança começa a chorar muito para ir para a escola, por exemplo, a gente precisa ficar preocupado se tem algum motivo, se ela não está conseguindo aprender. Quando passa, por exemplo, do segundo, terceiro ano, ela não está alfabetizada ainda. Quando a criança troca as letras. Então, assim, são vários os recursos que a gente tem e os pais podem ir percebendo também na coordenação motora fina, ou seja, a criança não consegue segurar o lápis direito, não consegue segurar a caneta, tem dificuldades com os amigos, em se socializar. Então, assim, são várias dificuldades de aprendizagem que acarreta também a parte emocional da criança. Não é só a dificuldade da leitura ou da escrita, também acarreta todo o conceito emocional, porque nós somos um ser integral. Então, se a gente está com dificuldade na casa, na família, em algum ambiente, a gente também não consegue aprender e aí também acarreta toda a parte emocional da criança. E Patrícia, sempre tem um início de tudo. O início de tudo pode ser um problema que essa criança aquilo que você acabou de relatar, um problema que a criança está enfrentando de brigas conjugais entre o pai e a mãe, aquelas ofensas, e a criança está ouvindo tudo, não consegue absorver o que ela aprende dentro da sala de aula, e também tem esse caso, e tem também um caso da criança estar dentro da sala de aula, querendo aprender, mas ela não consegue aprimorar, absorver tudo. Aí o que acontece dos alunos, dos amigos? Cara, você é muito burro. Essa palavra é uma palavra muito pesada. Exatamente. Quando o próprio amigo chega para ele ou para ela e fala, você não é muito burro, todo mundo aqui conseguiu aprender, você não aprendeu nada até agora? Exatamente. Podemos dizer que esses dois casos que eu dei são o início de tudo? Sim. Eu costumo dizer no consultório, quando os pais me procuram, que não existe nenhum ser humano burro. Verdade. E ainda dou o exemplo do animalzinho, porque até ele, a gente pega até alguns vídeos, até esse animalzinho que é intitulado com o nome de burro, ele não é burro no sentido pejorativo. Sim. Então, eu tenho o hábito de afirmar que todas as pessoas, elas são capazes de aprender. Tudo aquilo que a gente se propõe para aprender, tudo aquilo que a gente se esforça, tudo aquilo que a gente se dedica, seja o que for, a gente vai aprender de alguma forma. E aí é muito importante os pais ressaltarem isso em casa, que é a questão de xingar o filho ou de falar que o filho está com preguiça, e às vezes não é preguiça, é porque a criança realmente tem uma dificuldade. Por exemplo, quando a criança fala que ela está com dor na mão, na infância é muito comum sentir dores nas mãos de verdade. A partir de que idade, mais ou menos?
Dos 3 anos em diante, quando a criança está aprendendo a ter a coordenação motora, escolhendo qual é a mão que ela vai utilizar, se ela é destra ou se ela é canhota, ela sente essa dor na mão na hora de segurar o lápis. Então, isso não é preguiça, não é fingimento. O sofrimento da criança por não aprender, ele é real. Então, é interessante os pais buscarem ajuda quando eles não conseguem ajudar os filhos em casa. E quando os filhos não demonstram, porque tem muitos filhos que têm aquela dificuldade, aquele bloqueio, mas eu vou chegar para minha mãe para falar para ela que eu estou passando por bullying, vou chegar para meu pai para falar para ele que estão me chamando de burro, que eu não estou conseguindo ter o aprendizado. Ou então, pai, mãe, eu não estou conseguindo me concentrar na sala de aula pelo fato de vocês estarem brigando muito, ou porque o pai chegou bêbado, ou porque você está fumando. Como destravar isso na criança? Como a mãe ou o pai, ele consegue ter a palavra-chave para poder instruir o filho a destravar isso, para ele poder ser mais solto, mais liberal com os pais? Tá. Eu costumo afirmar que o diálogo, ele é muito importante em todas as famílias. E os filhos, eles são educados desde o ventre da mãe. Então, desde o ventre, a mãe já vem conversando com a criança, já vem ali fazendo as leituras, já vem falando do amor, do afeto. E quando essa criança nasce, continuar com esse amor, com esse afeto e com o diálogo, ele é extremamente necessário. Então, a criança precisa sentir confiança nesses pais. Então, quando a criança sente confiança nesses pais, ela não vai ter vergonha ou medo de procurar esses pais. Outro sinal importante, os professores, eles são extremamente relevantes nessa parte da educação infantil, principalmente, porque é onde eles percebem onde está a demanda ou a falta de demanda ou de concentração, algum tipo de dificuldade ou de transtorno. Então, principalmente nas décadas mais atuais, os professores conseguem identificar melhor, eles têm preparo melhor, então eles conseguem auxiliar esses pais nesse quesito também. Entendi. E qual que seria a estratégia que todo educador ele tem em pauta, em mente, de chegar e fazer com que aquela criança que não está conseguindo absorver nada na sala de aula e ela venha sair do 0 ao 10, assim, ó, venha bombar. Não, você vai vencer, você vai conseguir. Vamos lá, é isso, é isso. Você tem uma estratégia que todo educador ele consiga transmitir isso para as crianças? Sim, o educador ele precisa ser um apaixonado pela profissão em primeiro lugar. Porque se ele é um apaixonado, ele vai entender que aquela criança tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas que ela vai avançar. Porque nenhum tipo de transtorno, de dificuldades, nada limita uma pessoa. Então, a criança pode estar com uma dificuldade no primeiro bimestre escolar, quando chegar no segundo ou no terceiro bimestre, aquela criança deslanchou. Mas ela precisa acreditar nessa própria aprendizagem e ela também precisa de alguém que auxilie nessa aprendizagem, que faça com que ela acredite, porque muitas vezes ela escuta da família ou escuta de algum colega que ela não vai aprender, que ela é burra, que ela é incompetente, que não conseguiu de novo, e tudo isso vai infiltrando na cabeça da criança. Então é importante ter pessoas que nos ajude nesse processo de otimismo, de aprendizagem. Isso acontece com a gente também. Nós precisamos de pessoas que estejam do nosso lado e que nos ajude, que nos coloque para frente o tempo todo. Eu imagino, Patrícia, você nessa função de psicopedagoga, né, é uma responsabilidade muito grande na área que você exerce. Aí eu vejo o seguinte, que muitas das vezes o próprio professor, o instrutor que está ali ensinando a criança, ele chega para a criança e ela fala assim: olha, você tem idade para ser meu filho, meu neto, meu sobrinho. E além deles terem o prazer de ensinar as crianças, eles também pegam aquela criança como se fosse filho dele. Entendeu? Poxa, se eu tenho o prazer de ensinar para o meu filho, eu também vou ter o prazer de poder instruir, vou abraçar a causa dessa criança, mediante a dificuldade que ela está enfrentando. Como que, mediante a tecnologia está bem avançada, que nós temos visto aí que está muito avançada, muitas pessoas, muitas crianças, muito ligadas a jogos. O que a educação, perante ao que você tem tido de experiência, tem para proporcionar para essas crianças que estão com dificuldade no aprendizado? A tecnologia, ela ajuda muito nesse processo de alfabetização, ajuda muito no processo de ensinar as crianças e de inseri-las no meio da aprendizagem. Mas eu costumo dizer que tem que ter um limite também com as telas, porque ela em demasiado também prejudica. Então,
Eu falo para os pais, olha, precisa ter 1 hora só de tela por dia, seja ela qual for, internet, seja televisão, a criança precisa de uma rotina, principalmente em idade escolar, ela tem que saber quais são os horários que ela vai tomar um banho, por exemplo, porque tudo isso faz parte da aprendizagem, qual é o horário do café da manhã, o horário de descanso. Então, as tecnologias, elas auxiliam bastante, mas elas também tendem a atrapalhar quando a gente não sabe como utilizar, como colocar regras. E as crianças, elas precisam bastante de regras. E a tecnologia ajuda também no processo de leitura. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado e doutorado voltada também para essa área. Que legal. E eu descobri que as pessoas gostam de ler, mas às vezes elas pegam leituras limitadas da internet, resumos, e isso não ensina a pessoa a pensar. Então é muito importante que as pessoas aprendam a pensar. E a educação, ela está aí para a gente aprender a pensar, aprender a raciocinar. A gente tem um termo na psicopedagogia que chama autonomia de pensamento e autonomia de vida. O que seria isso? Eu pensar por mim mesma. Então, eu descubro aquilo que eu realmente gosto, e se eu gosto, porque eu gosto de verdade, ou porque o meu amigo gosta, ou porque o meu pai gosta. Então, toda a aprendizagem, ela está voltada para a nossa autonomia de pensamento, para a nossa autonomia de vida, para que a gente seja um ser que não seja levado por qualquer vento, né? Por qualquer pessoa que queira nos enganar. É verdade. E como você fala acerca de pensamento, que as pessoas precisam pensar, muitas pessoas estão deixando mesmo, descartando os livros. Exato. E indo mesmo lá para a internet e buscando o texto na internet. Então, no caso, a pessoa tem que deixar um pouco de lado a internet, as leituras da internet, e ir mesmo pegar o livro, vamos lá, folhear. É isso que você está querendo dizer? Isso, não só o livro em si, mas a obra completa, porque hoje em dia já se tem obras completas na internet, as pessoas já conseguem ler, estudar, fazer jogos de leituras pela internet. O que a gente critica muitas vezes é a leitura pronta, é o raciocínio pronto, que não ensina as pessoas a pensarem de verdade. Entendi. Bom, Patrícia, você trouxe aqui uns jogos, eu gostaria... Isso aqui é o quê? Um pandeiro. Um pandeirinho. Criança de Jesus tem energia para... E criança tem energia, não tem, Patrícia? Bastante. Vamos lá, o que você vai mostrar aqui pra gente? Bom, aqui são dicas práticas, são liguinhas de cabelo, elastiquinho, que a gente compra em qualquer lojinha. Também é seu? Também. Tudo, eu quero que você fale tudo pra gente. Tá bom. Para poder, tudo esses objetos que você trouxe é para poder fazer a criança pensar, a criança ter um bom aprendizado, a concentração, foco. Exatamente. Que legal. E são coisas que os pais, alguns modelos de coisas que os pais podem fazer em casa. Então aqui são tampinhas de produtos de limpeza, às vezes até de refrigerante que os pais têm em casa. Eu trabalho dessa forma no consultório para ajudar na concentração e na memorização. Então eu sempre pego o instrumento, tem vários lá. Esse é um dos que a gente usa, então eu coloco enfileirados ou peço para a criança enfileirar numa ordem em que ela possa balançar o instrumento na ordem que estão as tampinhas. E vai fazer a contagem, então isso ajuda na concentração, na memorização, na contagem. Depois eu trabalho quais são os números, como ela pode desenhar os números ou colocar as letras em cima. Então tem várias maneiras aí de concentração. Então eu vou fazer uma demonstração para vocês. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E assim, são várias tampinhas que a gente coloca na mesa e a gente vai fazendo várias concentrações e vai trabalhando diversas formas de memória. E aí a criança tem que se lembrar qual foi o primeiro que a gente fez, qual foi o último, e assim a gente vai trabalhando a concentração dela. E não tem nem como a criança ficar desfocada, porque ela vai ter que prestar atenção desde o comecinho até o final, porque, entre aspas, como se fosse uma competição. Outras crianças estivessem fazendo a mesma coisa, exatamente. né? No caso da criança no consultório, ela faz a competição comigo, porque a consulta é individual. Mas dá para fazer com os irmãos, com os amigos, na sala de aula, tem diversas maneiras. Que legal, então isso aqui já foi, né? Não é isso? Sim. Vamos botar aqui do lado? O que você for mostrando, a gente vai meio que eliminando aqui, ó. Isso aqui já foi. E esse barbante? É um barbante. É um pedaço de barbante. Esse aqui a gente trabalha a coordenação motora fina. Por quê? No início da alfabetização ou no início da infância, a criança tem muita dificuldade de segurar um lápis, de segurar uma caneta, de manusear os objetos, de comer com a colher, com o garfo. Então, o simples fato dela colocar esse elastiquinho aqui ajuda na concentração.
E aí, o que eu peço para elas? Colocarem cores diferentes Diferente uma da outra. uma da outra. Por quê? Ah, Porque isso ajuda a entender se ela reconhece cores, se ela reconhece a concentração, se ela consegue fazer, de fato, a atividade, se ela entende os comandos daquilo que eu estou falando. Porque muitas vezes a criança chega no consultório, ela não consegue nem entender o que você está falando para ela, verbalizar o que você está falando, Sério? não consegue. e costuma-se ser criança de quantos anos, mais ou menos? A partir dos 3 A anos. partir dos 3 anos. Isso. Oh, olha aqui, ó. Nós temos uma liguinha. Não, nós temos aqui um barbante. Ó. Deixa eu descer aqui, ó. Com várias liguinhas. É verde? Isso, verdes diferentes. São verdes diferentes. Tem 2 verdes, um rosa e um. Amarelo. É o quê? Amarelo? É, meio amarelado. É amarelado aqui, ó. Uma liguinha. Para quem olha assim, acha simples, mas para a criança em Para si, criança. se ela não tiver uma boa coordenação, ela se perde, não se Se perde? perde. Tem crianças que demoram 20 minutos para fazer essa atividade. Você tá brincando. Verdade. Sério, Patrícia? Verdade. Uau. Olha que legal, que bacana, hein? Vamos lá. Próximo, Patrícia. Esse aqui vai usar novamente? Não. Vou botar aqui pro lado, porque aí a gente já elimina essa parte aqui. E são várias atividades. Fala um pouquinho pra gente a respeito assim, de coordenação, de foco que você tem na sua programação. Como é que é? Para quem está nos assistindo, a pessoa chega até você, Patrícia, eu gostaria de ter um atendimento, de poder levar meu filho. Qual que é a idade mais procurada quando a pessoa chega até você? A mãe chega com o filho. Tá, a idade mais procurada é a partir dos 8 anos, mas eu já atendo a partir dos 3, porque as escolas acabam encaminhando as crianças. As mães me procuram, inclusive pelas redes sociais, e falam que os filhos foram encaminhados pela escola, hoje em dia pelos pediatras também, ou por neuropsicólogos. E o trabalho, como é feito? Primeiro é feita uma avaliação no consultório, essa avaliação tem em média de 6 a 8 sessões. Eu aplico alguns testes psicopedagógicos com a criança. Ok. A primeira sessão é com a mãe, para entender as demandas, para entender quais são as E dificuldades. até mesmo para a mãe ver o que a criança está passando, não é isso? Exatamente, para entender toda essa questão de dificuldades da criança, da família, ou todo o ambiente da criança. Ok. A partir disso é feito várias sessões de testes mesmo com a criança. Então são testes com desenhos, com jogos, de memorização, vários testes. No final dessas 7 sessões eu faço um relatório em que eu vou conseguir identificar exatamente onde está essa dificuldade da criança e apontar os possíveis transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o autismo, a descalculia. Apontando esses transtornos, eu encaminho essa criança para um neuropsicólogo, onde ele vai afirmar ou não essas hipóteses, e aí a gente encaminha para o neuropediatra ou um neurologista. Então é um caminho longo e é um trabalho multidisciplinar, porque a gente não caminha sozinho. Então eu faço a parte de aprendizagem, a parte emocional a partir do relatório. Então, a partir disso, eu monto um calendário de intervenção e aí não tem uma data limite para a alta da criança, porque funciona muito parecido com o trabalho de terapia. A gente trabalha a parte de emoção e a parte de aprendizagem em conjunto. Entendi. Patrícia, você está falando aqui, me veio uma curiosidade. A gente não terminou nossa pauta ainda, porque a Patrícia tem muito para poder falar aqui sobre o que ela está comentando com a gente e tem mais alguns jogos. Me veio na memória, me trouxe na memória o seguinte. Quando a mãe, por mais que a mãe venha avistar na vida do seu filho uma debilidade, uma dificuldade, a mãe já tem que automaticamente já pegar o filho dela e já buscar um socorro, não sei se eu posso falar essa palavra, uma ajuda e a procurá-la ou perguntar do educador o porquê que o filho dele ou dela está passando por essa necessidade, porque tem muitas mães que deixam passar e acham que foi só naquele momento. Né, mais ou menos isso? Que a mãe fala, não, meu filho só teve essa dificuldade, não quer dizer que ele não esteja em outras matérias. Mas como que a mãe avistou o problema, ela já tem que procurar? Fala um pouquinho pra gente, até para quem está assistindo agora. Sim, quanto mais rápido os pais procurarem ajuda é importante, mas infelizmente os pais muitas vezes têm a parte da negação. Me veio isso na mente, você estava falando, eu falei assim, eu vou pedir licença, Patrícia, e vou fazer esse questionamento. Me veio isso na mente, você estava comentando, eu falei assim, eu acho que os pais deixam um pouco a desejar
acham que não tem nada a ver. Tem muito esse caso? Tem bastante. Que não tem nada a ver, foi só naquele momento, mas só que não sabe o pai e a mãe que já estava sendo gerado um problema, que desse problema pode vir um problema sério. Exato. Você tem algum caso que você possa relatar para todos nós aqui, que daquele pai, daquela mãe que descuidou, não cuidou e virou o quê desse filho? Fala pra gente. Eu atendo várias crianças que tiveram diagnóstico tardio, exatamente por essa Sério? negação da família. E aqui a gente pode abrir um parêntese de não acusar ou não julgar a família, porque quando a mãe está lá gerando o filho, ela quer um filho perfeito, Sim. saudável. E aí, se de repente esse filho tão sonhado não veio desse jeito, vem essa parte da negação. Por que comigo? E aí vem todas essas questões também da sociedade, dos preconceitos, então é muito difícil para essa família também buscar ajuda. Eu atendo uma criança de 11 anos que teve o diagnóstico de autismo agora, recentemente. E uma das questões que eu posicionei a mãe foi porque ela era uma criança que tinha uma certa apatia, que não reconhecia sentimentos. Ela tem dificuldades para questões de banho, está no 5º ano e não é alfabetizada. Mas tem essa questão, a família demora para procurar ajuda, demora para entender, demora para o convênio liberar, tem uma série de coisas que socialmente falando também é um desafio para a família. Mas quando a criança recebe aí também um diagnóstico já na primeira infância, é muito mais fácil de ajudar dessa criança a ter um desenvolvimento mais saudável, mais dentro daquela normalidade para ela. Por exemplo, eu atendo crianças de 4 anos que já têm o autismo, que já foi diagnosticado lá aos 2, 3 anos e consegue ter um desenvolvimento melhor. Então, quanto mais rápido essa criança, essa família procurar ajuda, mais rápido essa criança vai ter o seu desenvolvimento integral. Vamos tirar isso da cabeça, a pessoa vem achar que não, é o tal, não tem nada a ver. Não, isso aqui é bobeirinha. Ah, minha filha está mal-humorada, como você já disse no começo da pauta. Não, ela está com preguiça. Tira isso da tua cabeça, não é preguiça, não é nada mal-humorada, não. Vamos botar nossa consciência para funcionar e fazer com que os nossos filhos venham ser filhos sadios, saudáveis e vamos buscar ajuda sim. A criança só não está conseguindo se expressar que nem a gente se expressa, né, em clamar e pedir socorro. Mas vamos em busca de um terapeuta para que essa pessoa possa socorrê-la enquanto há tempo. Viu que a doutora acabou de falar, relatar, que pegou uma criança com autismo com os 4 anos e conseguiu dar jeito e solução para a criança, não foi, doutora? Isso, desenvolve, né? Porque, na verdade, assim, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles não são considerados doenças, são questões do cérebro. Então, a criança consegue se desenvolver e ter o máximo de autonomia possível na vida dela. Entendi. Vamos lá, mais uma brincadeirinha, vamos lá? Aqui são jogos quebra-cabeça, tem vários aqui. Eu montei alguns aqui pra gente ver. Esses jogos... Deixa eu só tentar mostrar um aqui pro pessoal. A tela, como é que ficou? Sol. Depois dá pra mostrar? Dá pra ver? Pra onde que eu mostro aqui? Vai mostrar... então tá bom. Pode pôr aqui? Bota aqui mesmo, Jana? Ele vai mostrar aqui assim, ó. Vou deixar um do lado do outro, Patrícia, aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Então, aqui é um jogo de quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça já com as palavras, com o desenho, porque aí a criança vai se desenvolvendo e vai tendo a competição também. Então, eu faço o jogo com a criança. Raciocínio? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico, porque através do raciocínio lógico também a gente leva a criança à alfabetização, ao letramento, a gostar de leituras, a gostar de desenhos. Então, eu trabalho uma série de coisas, mas a criança acha que vai brincar. Só que nós vamos trabalhar o raciocínio dela. Gente, eu vou tentar montar aqui. Será que eu consigo? Vamos lá. Bem rapidinho, ainda tem mais 3 minutinhos, vamos lá. Vamos, Patrícia, vamos competir, Patrícia? Vamos lá? 1, 2, 3 e 3 minutinhos, vamos lá. Oh, meu pai. Tem que estar combinando verde com verde? Tem que escrever uma palavra. Tem que escrever uma palavra? Isso aqui é interessante, que faz a gente raciocinar mesmo, né, Patrícia? Não. Sim. Não tem nada a ver. Meu Deus. Patrícia do céu, não é fácil não, minha amiga. As palavras estão... Você já está ganhando mesmo. Que isso? Pera aí, Patrícia, vai devagar. Olha aqui. Tem uma. Pera aí, Já formou uma? É rato aí. Aqui.
Aê! Formei uma aqui, ó. Ó, rato. Então já temos aqui, Patrícia formou aqui carro e rato. E isso é muito bom que combate, vai combatendo até mesmo futuramente doenças graves, até mesmo na vida da própria criança. Exatamente, porque a criança, quando ela não se sente segura em aprender, ela vai ser um adulto inseguro, ela vai ser um profissional inseguro. Então, isso vai acarretar outros problemas, inclusive emocionais, problemas psicológicos. Então, é muito mais sério do que as pessoas realmente imaginam. Não é uma simples dificuldade de leitura e escrita, porque às vezes os pais procuram por conta das dificuldades de leitura e escrita, e as dificuldades às vezes são muito maiores que isso. Finalizando agora, Patrícia, fizemos aqui algo relacionado a foco, raciocínio. Você também faz algo voltado para fala, para desbravar, desprender a fala da criança? Essa parte da fala é mais com a fono, Mais com a mas fono eu mesmo, trabalho né? a questão mesmo do som da letra, do som da ok. palavra. Ok. Mas é mais focado com a fono mesmo. Com a fono. Isso. Mas aí você também tem contato, você pode estar orientando, né? Sim, eu trabalho com uma equipe Ok. multidisciplinar também. Perfeito. Patrícia, que delícia, que maravilha poder te receber Obrigada. aqui e poder ajudar Obrigada. pais, muitos pais nesse exato momento, relacionado ao filho que está com dificuldade de aprendizagem. Eu quero pedir com todo carinho que você deixe contatos, redes sociais, aonde você atende, para que esse pai e mãe possam estar te procurando. Tá ótimo. Eu agradeço o Eu que convite, agradeço. a todos. Eu atendo no Espaço da Vila, no Cowork do Espaço da Vila, na Viliara. O meu telefone é 11 96257 4144 e a rede social Instagram é psicopedagoga _ Patrícia Pessoa. Ótima, maravilhosa essa psicopedagoga que nos deu uma aula e vai ajudar o teu filho que está com dificuldade. Aliás, que estava com dificuldade de aprendizagem. Exato. Patrícia vai te ajudar, tá bom? Ok. Patrícia, Muito muito obrigada. obrigado mais uma vez. Esse abraço gostoso. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, foi um Fica aqui pra prazer. gente conversar mais um pouquinho, Tá tá? bom. Bom, nós vamos para os intervalos comerciais. Prometo para vocês que é bem rapidinho. Por isso que eu não. Permanece aqui com a gente.